Ginga. Angélica Lovato, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Você sugeriu hoje que a gente continuasse tratando da questão do populismo. Não sei se você estava ouvindo o programa, já que você estava em trânsito, mas Isso. essa farsa aí com relação à história do áudio do Caixa 2, eu estou achando que é um seguro da finança para impedir que os militares possam se sentir tentados diante de qualquer ideia populista diante da crise iminente que a gente tem aí no cenário global e com mais dureza ainda no Brasil. Então é bom até a gente ouvir um pouco mais sobre o populismo. O tema que você sugeriu é Colapso do Populismo ou Revolução Brasileira, para uma crítica das teorias hegemônicas paulistas. Sim. Bom dia, Rômulo. Prazer estar aqui de novo com você, com o Duplo Expresso, com os expressionautas. Bom dia mesmo. E a gente vai fazer, então, essa segunda etapa do quarteto teórico da hegemonia paulista, mostrando essa... Eu acompanhei parcialmente, porque eu realmente estava em trânsito, mas eu ouvi um pouco disso que você estava falando sobre a questão desse áudio. E esta coisa que o intercepta para um eventual perigo, né? Se eu entendi a lógica que você estava aí fazendo a análise hoje, de um eventual populismo. Então, acho que uma das tentativas hoje aqui no programa, já que a gente falou da teoria do autonomismo, que mexe muito com a organização da classe operária, essa teoria do populismo, e que depois praticamente autonomizou esse termo, e cada um usa como bem entende. Então, eu acho que naquela linha de que é sempre importante a gente entender o que aconteceu na história, para a gente não ser manipulado, a tentativa aqui vai ser de ajudar o expressionauta, todos os ouvintes aí do Duplo Expresso, a entender por onde passam as teorizações e qual foi o uso político que foi feito, porque é uma verdadeira confusão, e no meio disso, uma hegemonia é passada, e às vezes, aquilo que eu sempre venho insistindo, né? Parece que a gente está lutando como esquerda e dizendo as coisas certas, mas parece que a nossa luta não tem eficácia. Então, a pergunta que a gente faz é: será que o que a gente esteve fazendo até agora, né, esteve à altura da luta de classes? E por isso mesmo, por eventualmente não estar, que é a tese que eu defendo aqui, a gente defende na Revolução Brasileira, justamente por isso não teve eficácia? Será que a gente tem que continuar repetindo o que foi hegemônico? Será que a gente não tem que questionar o que foi hegemônico? Então, é com essa ideia que a gente vai falar um pouquinho aqui dessa pergunta que a gente está fazendo. Colapso do populismo, que foi muito do que a teoria, a partir de Francisco Verfort, um cientista político da Universidade de São Paulo, caracterizou o golpe de 1964 como um colapso desse populismo que teria ocorrido de 30 a 64. E aí, logo de cara, eu já começo com uma recomendação muito importante, né? Especialmente para acordar com ela já. Eu vou estar falando de mais ou menos 2 livros, né, que foram muito demarcadores dessa hegemonia sobre a teoria do populismo. Uma, como eu já expliquei, é o Francisco Verfort, O Populismo na Política Brasileira, e um par, né, do Verfort, também da USP, só que da Sociologia, o Otávio Ianni, tá? Ele escreve literalmente um livro com o título literal, O Colapso do Populismo no Brasil. Então, já digo para o expressional. Opa, congelou o sinal da Angélica Lovato? Será que ela recebeu uma ligação, algo do gênero? Estamos sendo sabotados, aí tem um... Do Opa, figurino. voltou. Opa, Angélica, ficamos um tempo aí sem te ouvir, talvez a gente esteja com problema do sinal de novo. Vamos tentar tá, continuar agora, senão a gente tira aí a imagem por algum período, mas pode por enquanto prosseguir. tá legal. Eu vou ver se no próximo programa eu ligo diretamente no cabo, né, que eu acho que Ah, aí por mantém. favor, é importantíssimo isso. Nada de Wi-Fi. Tá legal, tá legal. E o Wi-Fi me cortou aí, a censura aí das redes da guerra ainda me cortou justo quando eu ia falar do livro do Neil Dorix, que Olha seria só. uma vacina contra o colapso do populismo no Brasil, esse livro do Ottaviani e o do Francisco Verfort, que se chama, o livro do Neil Dorix, O Colapso do Figurino Francês. Ele faz essa ironia, usando o termo colapso, e indica, na verdade, o projeto USPiano como um projeto de poder de uma
intelectualidade paulista, que corresponde, evidentemente, a uma classe dominante paulista. Ele faz análise na forma de ensaios. Eu recomendo vivamente ao expressionauta que ele adquira, que ele conheça esse texto do Nildo Orix. Por quê? Porque é uma das etapas que a gente tem no sentido de combater um termo que confunde a esquerda e que, portanto, né, quando ele diz colapso do figurino francês, ele está indicando este projeto que torna hegemônica uma dada linha da sociologia e da ciência política uspiana, e indica esse figurino que vem de uma influência da sociologia francesa, uma influência de autores, né, que construíram o funcionalismo na linha da sociologia positivista, e depois toda uma influência sobre o próprio marxismo. É esse paradoxo que eu e o Nildo pegamos muito, como é que essa intelectualidade mais francesa, que veio para cá, e que, digamos assim, importada deste modelo das ciências sociais francesas, nos deu essa configuração. Depois nós tivemos também, para a nossa desgraça, né, colonialista, também uma influência muito forte estadunidense, especialmente sobre a ciência política. Mas desse capítulo eu não falaria hoje, a gente pode falar num outro momento da influência estadunidense, da Escola de Chicago, né, que também está na área da economia, não só da política, e, enfim, um conjunto aí de questões, de continhas que são feitas na ciência política, das teorias da democracia, uma loucura, Rômulus, e a gente pode desdobrar isso num outro momento. Então, seria muito interessante, Angélica, eu só vou pedir, fazer uma pergunta para você sobre isso. Você acha que foi determinante para essa influência americana aquela figura do brasilianista para fazer essa como correia de transmissão? Porque eu não conheço nenhum país do mundo em que as pessoas busquem um autor de outro país para interpretar o seu próprio país, como a atenção que a imprensa brasileira e até a academia, em alguma medida, dá a esses tais brasilianistas de Harvard e Yale e sei lá mais o quê. É importante essa figura do brasilianista, Angélica, nessa influência americana? É importante para nos dominar. Porque a gente abre esses livros dos brasilianistas e dá uma raiva, Rômulus, porque a análise deles está baseada, e muito bem feita, lógico que sob a perspectiva ideológica deles, né, em cima de arquivos que não estão abertos para nós, arquivos que foram transferidos para os Estados Unidos a partir do golpe, né, e também outros arquivos que eram abertos para eles no Brasil, mas não eram abertos para pesquisadores brasileiros. Então, nós temos o Thomas Skidmore, que é um dos mais famosos, né? Tem também brasilianista menos da França, quase nada, por isso que depois a França perde uma certa influência no sentido, ela é mais de gênese, e claro, depois o imperialismo mais forte é o americano, é ele que vem com tudo, porque ele tem uma escola, né, de ensinar as línguas dos países a quem queira aprender e pagar, muito bem pago, com bolsas de muita qualidade, a permanência por 5 anos, 10 anos, 15 anos, às vezes uma vida inteira de um historiador seu pelo mundo, para levar ao império a leitura do mundo e poder dar noção ao império de como interferir no mundo. Então, olha lá, é por isso que teve o eventual colapso do populismo aqui no Brasil. Não foi um colapso do populismo, foi uma articulação imperialista na correlação de forças dos anos 60, onde no embate direita-esquerda com a intervenção direta do imperialismo aqui, e quando eu digo direta, evidentemente é uma coisa planejada durante décadas, né, com os brasilianistas, especialmente também depois no País 64, evidentemente, mas já muito antes, e quando a gente fala nessa correia de transmissão, ela é sutil, ela é construída, ela é trabalhada, ela é absolutamente dinamizada, financiada. Então, inclusive porque pagou essas pesquisas e deu bolsas a essas pesquisas na Universidade de São Paulo, na Universidade, uma parte da Federal de Minas Gerais, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, numa parte da Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, claro que o maior investimento foi na Universidade de São Paulo, mas como todo país imperialista, ele tentou se espalhar pelas melhores universidades do país, financiando intelectuais que dessem
uma leitura eventualmente progressista, mas não revolucionária, e que, dessa forma, postulassem conveniências com o regime militar. E, infelizmente, alguns desses intelectuais se prestaram a esse papel, né? Ninguém aqui pode alegar que isso é um tipo de corrupção explícita, quero ser bem cuidadosa no que eu estou dizendo aqui, mas também bem dura. Mas não havia um intelectual que recebesse uma bolsa da Fundação Ford, sendo professor de uma das nossas universidades, e por algum motivo ignorasse que Fundação Ford não fosse uma fundação do imperialismo estadunidense. Quer dizer, eu acho que aí a gente não pode simplesmente entrar na legalidade do não estou exilado, aceito financiamento para pesquisa e tento revertê-lo. Não houve a reversão, essa foi a nossa desgraça. Então, eu acho que isso que você lembra é importante, como é importante também, se você me permite lembrar, sua pergunta me fez lembrar disso, o projeto que o Teotônio dos Santos, o Darcy Ribeiro, o Rui Mauro Marini, especialmente o Darcy, fizeram na Universidade Nacional de Brasília, quer dizer, a UNB, né? Que tinha a ideia de pôr o nacional no meio e que depois não ficou assim, depois da ditadura, né? Eles tinham um projeto tal qual o do imperialismo, só que pró-socialismo, né? Olha que legal, de a Universidade de Brasília, nacional, né? Ela ter o acesso universal, ou seja, não ter vestibular, aquilo que é a UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, aquilo que é a UBA, a Universidade de Buenos Aires, e outros exemplos da América Latina, que o Nil Doric sempre lembra, que também é importante dizer, dessa nossa batalha de lembrar disso, e que aqui no Brasil, durante os governos ditos aí populares, né, nós não tivemos essa implementação, e a UNB, no projeto, especialmente do Darcy Ribeiro, com vistas a conhecer o mundo para a gente, enquanto país, planejar nossa transição socialista com os nossos eventuais aliados, tinha esse mesmo mecanismo, estimular pessoas que estudassem a língua que quisessem, do país que quisessem, e lá permanecessem por 5, 10, 15 ou 20 anos, trazendo para o Brasil a análise. Só que um objetivo completamente distinto do que era o imperialismo. E você sabe, Ramos, que tem tantos... Eu fui de muitas comissões da verdade, ainda sou do meu sindicato, a gente aí tenta resgatar a questão da memória, justiça, verdade, reparação, né, que no Brasil ainda está muito insuficiente, e mesmo quando se fala da UNB, não se fala desse aspecto, desse projeto, dessa característica do projeto da UNB, que era estudar o mundo para trazer para o Brasil essa análise e a gente poder interferir, fazer uma revolução brasileira com vistas ao mundo, né, que é um pouco aí também aquilo que a gente tenta propor agora. Então, muito bem lembrado isso que você colocou, e temos que entender também que, por exemplo, um pesquisador brasileiro, vou dar esse último exemplo, chamado Luiz Bernardo Pericaz, que é um colega nosso, é uma exceção honrosa da USP, isso que eu queria dizer também, temos grandes colegas, grandes companheiros na USP, são minoria, evidentemente, um deles é o Luiz Bernardo Pericaz, ele fez um livro muito importante sobre a história do cangaço no Brasil. E ele teve que ir, né, ao Texas estudar, porque todos os arquivos sobre o cangaço no Brasil estavam na universidade lá, né? Então, imagine, para estudar o cangaço, você ter que ir para os Estados Unidos, porque em algum momento o nosso arquivo foi dado para algum pesquisador e falou, leva, entendeu? Né? Então, pegando essa questão e sempre batalhando aqui no Duplo Expresso de que a gente propõe o radicalismo político justamente porque ele é uma orientação para uma intelectualidade crítica, eu iniciaria aí a nossa colocação de hoje, depois desse preâmbulo e dessa boa lembrança que você teve de fazermos a crítica aos brasilianistas, né? É importante, antes de começarmos, né, eu vou situar mais ou menos 3 escolas do populismo que acabaram se formando. Eu vou fazer a crítica da crítica do populismo, ou seja, porque o populismo ele se coloca, Francisco Verfora especialmente, como uma teoria crítica sobre a esquerda do pré-64, de 1930 a 1964, e também uma leitura, uma interpretação, um diagnóstico de como foi o processo de industrialização no Brasil de 30 a 64.
tá? Mas o primeiro autor, é sempre bom a gente lembrar da gênese, né? O primeiro autor que falou no termo populismo no Brasil foi um cientista político do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que é o Hélio Jaguaribe, morto ano passado. Ele não é o mais progressista do ISEB, pelo contrário, ele até fazia uma delicada, naquela época, e complexa e ruim defesa de que a gente se associasse aos capitais estrangeiros. Então, ele adianta, de uma certa forma, a teoria da dependência associada. Ele é mais velho que o FHC, ele é mais velho que o VFOR, ele é de uma outra geração. Ele foi muito combatido no ISEB por um grande sociólogo brasileiro, que é o Guerreiro Ramos, que escreveu, né, uma teoria da Revolução Brasileira. E o Hélio Jaguaribe não é lembrado como o autor brasileiro que, das várias injustiças que ele sofreu, independentemente do que ele defende, eu sou uma estudiosa do pensamento dele também, no ISEB e pós-ISEB, para entender o pensamento conservador que se pôs a partir desta questão da teoria do populismo, uma coisa encaixa na outra, sempre, né, Rômulo, não no sentido acadêmico da pesquisa, embora ela também renda frutos acadêmicos, né, que a gente está dentro dela, mas sempre pensando na fórmula do ISEB, de como estudar o Jaguaribe e Guerreiro Ramos no ISEB, para a gente entender como pôr a Revolução Brasileira em marcha, né? E, nesse sentido, eles eram rivais, eles tinham projetos distintos de Revolução Brasileira. O Hélio Jaguaribe acreditando numa via prussiana, neo-bismarckiana, dizendo que a burguesia brasileira só ia conseguir, né, realizar no futuro uma democracia se antes fosse antidemocrática, uma coisa esquizofrênica, mas que faz parte da esquizofrenia da nossa burguesia, essa que nunca quer ser autônoma. Né? Então, vamos dar justiça ao Hélio Jaguaribe. Ele é o primeiro cara que trata do populismo num pequeno ensaio que ele faz nos anos fim dos 40, publicado nos 50, que se chama O que é o Ademarismo. Então, ele pega o Ademar, né, aqui, pela história paulista, e tenta caracterizar o que foi nosso governador para entender o que é a teoria do populismo. Mas depois ele abandona um pouco isso, ele continua usando o conceito, mas quem vai mesmo, então, nesse livro, Populismo na Política Brasileira, é o Francisco VFOR, que começa a escrever ali por 63, mais ou menos. Aí, em 65, ele junta mais ensaios, né? E em 68 ele defende a tese de doutorado. Então, todo o período que deflagra o golpe e que consolida o golpe é o momento, a gente não deve esquecer dessa coincidência, da construção da teoria do populismo do Francisco VFOR. Bom, então, dito isso, né, e já sabendo de cara que há livros críticos a eles, nós estamos criticando como hegemonia paulista, porque os grupos que estudam o populismo e que tentam se opor a Francisco VFOR, mesmo quando tomam um dado protagonismo, eles são pouco estudados em São Paulo. É como se São Paulo pudesse fazer mesmo, a seu bel prazer, uma historiografia do silêncio com o restante de autores que tentem criticar os seus conceitos, especialmente esse quarteto. Eu não tenho essa quase ideia fixa com o quarteto à toa, é porque ele foi produzido nos anos 60 e estimulou, e hoje nós vamos falar da mais vitoriosa, das 4 teorias, a do populismo é a que mais obteve sucesso e menos críticos. E é aí que a coisa fica difícil, porque ela influenciou livros didáticos. Toda a explicação que tem de livro didático no Brasil, e livros não didáticos também, os livros que você lê na universidade, os livros que fazem parte da pós-graduação, são repisar e repisar e repisar a tese de que de 30 a 64 teria havido um pacto de líderes populistas que manobraram e impediram a classe trabalhadora, que teria sido 110% manipulada, e uma política de massas, né, que esses governos populistas fizeram, teriam feito, não foi uma política de classes, no sentido de uma independência da classe trabalhadora. Então, assim, o motivo pelo qual o VFOR começa a escrever uma teoria do populismo no Brasil
e é um conjunto ensaístico, ou seja, tem toda aquela crítica também. Eu não sou contra o ensaio, eu acho que o ensaio é uma modalidade muito importante nas ciências sociais, deixo isso claro, porque também esta coisa da pesquisa empírica pura e simples, eu só bebo no dado, né? E o dado é tudo, a análise é nada, já é de uma influência nos novos paradigmas pós-modernos das ciências sociais, que quiseram se pretensamente modernizar contra aquilo que a gente chama do marxismo, que não tinha mais prestígio, mas que tinha validade. Então, só queria deixar isso demarcado aqui, tá? E não é uma questão acadêmica, é uma questão de como a gente depois desmoraliza essa teoria do populismo no sindicato, nos partidos, nos movimentos populares, né? Vejam que eu nunca estou aqui fazendo uma discussão meramente do ponto de vista de uma hipótese que eu vou defender e alguém na academia vai concordar ou não. Estou me lixando se a academia está concordando ou não, e a grande maioria dela não está concordando. Então, aí é até um sinal de que a gente está indo pelo caminho certo, porque quando começa a concordar, é porque talvez a gente tenha ido para o lado mais conservador da universidade. Então, acho que isso é um parâmetro, assim, que a gente não pode perder de vista, a crítica à razão acadêmica, tá? Então, eu queria dizer dos 3 grupos, eu disse aqui grosso modo, depois vou desdobrar um pouquinho mais, o que é a leitura da teoria do populismo, né? Mas você mesmo me fez essa pergunta na semana passada, quando eu estava abrindo para o programa de hoje, né? Finalizando lá para abrir para cá. Você perguntou se eu era daquelas que, então, propunha não usar mais o conceito de populismo, a categoria de populismo. E eu te disse que sim, né? Quer dizer, aquele grupo do qual a gente aqui tenta ir contra-hegemonicamente essa teoria do populismo, pela confusão que o conceito já gerou, que ele virou sinônimo também de manipulação, como se fosse uma mera questão de ser um sinônimo de algo, e não uma teoria que tem uma construção por trás, e que, como eu sempre lembro aqui, expressionalta, nada é simples de ser explicado com 10 minutos e depois a gente entra numa discussão. Aqui o trabalho árduo, pesado de reivindicar a história e reivindicar a teoria é para entender por que a nossa atuação como esquerda não deu certo, ou seja, tem uma ligação completa e total com todo o interesse da gente aqui, né? O canal não tem 36 mil assinantes à toa, não temos ali chegando a 14 mil visualizações e ainda sabendo, né, que está manipulado, e a quantidade de likes que o programa tem à toa, né? Se a gente estivesse indo pelo caminho errado, mesmo quando a gente põe aqui as mais complexas explicações, a gente estaria perdendo audiência e não ganhando. Então, acho que eu queria lembrar muito isso aqui do programa também. E aí a gente tenta entrar nessa explicação por 3 fontes, tá? Uma delas é essa majoritária, Francisco Vefor, Otávio Iane, às vezes eu fico repetindo os nomes assim, não para ser uma sopa de letrinhas, mas para o expressionauta se ligar, porque esses nomes são falados por aí, né, muito, e há todo um esquema hegemônico de autocitações, né? Então, há todo um conjunto muito grande, porque a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ela é enorme, ela produz em vários cursos, letras, geografia, antropologia, ciência política, sociologia, um conjunto de livros publicados em editoras, e os autores se recitam e autocitam, e é uma máquina que engendra, parece que o universo só gira em torno daqueles autores. E se você for pegar um autor do Rio Grande do Norte, como eu uso o João Evangelista de Souza, um autor de Belém, um autor do Sul, um autor de Minas, que seja mesmo do Sudeste, do Rio de Janeiro, que aqui quase não entra em São Paulo, né? Parece que você está citando autores menores e o seu trabalho vai ficar com uma qualidade menor. Isso a gente sente na hipocrisia das bancas de mestrado, nas bancas de doutorado, nas qualificações, né, que você tem com os supervisores, que aí não é mais orientação, no pós-doutorado. Então, quero chamar um pouco a atenção disso, porque deste grande grupo coordenado e que influenciou, inclusive, os livros didáticos de uma forma muito forte, vem um segundo grupo que a gente chama de Grupo do Rio, tá? Como o Francisco Vefor construiu a teoria do populismo como se fosse uma teoria marxista, com terminologia marxista, mas lá atrás, no outro programa, a gente já tinha indicado ali o que era um tipo ideal weberiano, do Max Weber, que é um grande autor da sociologia, mas que está do lado oposto a nós, né? É nosso adversário do ponto de vista metodológico. Ele, então, como uma contra-revolução burguesa, inspirou autores, olha só, do Rio,
de várias universidades, a UF, a UFRJ, no campo lá do IFIX, a PUC, o CEPEDOC, que é um centro de documentação contemporânea e história da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Então, você junta, né, Unirio, tá? Um conjunto de universidades do Rio, produziu um conjunto de intelectuais no Rio que até transitaram, muitas vezes mudam de uma universidade para outra, e a própria UERJ, né? Nossa, UERJ lá, muito importante, né? Falo nossa, porque eu faço pós-doc lá, você também teve uma história lá, né? E uma parte de Minas passou a contestar este conceito marxista do Verfort, que eu não acho marxismo, mas enfim, o marxismo acadêmico, contra essa teoria, dizendo que o populismo era um conceito, era um nome e era a coisa. Olha só, que é bem weberiano esse estilo de o nome e a coisa, né? Uma coisa carrega um nome. O nome se autonomiza, se independentiza e eu uso para qualquer realidade. Mas ficou muito interessante o estudo deles, porque eles implementaram, e um dos grandes autores, né, embora eu discorde das posições dele na universidade sobre a questão da greve dos professores, faço muita crítica ao Daniel Arão Reis, ele é um autor que eu não vou jogar na lata do lixo, porque, enfim, no momento contemporâneo ele mudou de posição e não faz mais greve universitária. Isso eu combato ele no meu sindicato, enfim, na hora da greve. Mas do ponto de vista da produção teórica dele, anterior, lá dos anos 70 e 80, ele produziu uma super crítica ao conceito do Verfort, junto com outro autor que vem depois, é mais jovem, que é o Jorge Ferreira, e que organiza um livro sobre o populismo e sua história, e a Ângela de Castro Gomes, figuras que são importantes, tal qual os intelectuais de São Paulo, mas são contra-hegemônicos, mesmo sendo weberianos. Então, eu quero até mostrar um pouco, não é uma flexibilidade para o nosso ouvinte aí, para o expressionauta, mas mostrar que no campo das ideias, né, nós não podemos, quando alguém constrói uma metodologia, mesmo que não seja no campo do Marx, e indica um problema naquilo que se pôs em nome do Marx, por que eu não vou utilizar? Entende? E isso eu diferencio muito de pluralismo, né, ou de multilateralidade, essas baboseiras pós-modernas, e quando eu escrevo sobre isso, né, eu acho que é importantíssimo que a gente possa diferenciar. Agradeço aí, Rômulo, a publicação lá do meu artigo sobre autonomismo, que saiu Nós em que 2 agradecemos a contribuição aí. imagina, foi ótimo, porque baseou aquilo que eu falei no programa passado. Então, voltando, né? E aí existem autores, como Carlos Fico, que eu quero citar aqui também, com todos eles a gente tem nossas diferenças teóricas e políticas, mas eu não deixo de citar, eu acho que faz parte de quando abre o problema, quando problematiza, né? Fui muito clara aqui no indicativo de onde ir para superar tudo isso que eu estou dizendo, comecei indicando o livro do Nildo, depois tem outros textos da gente aí que a gente pode disponibilizar também, porque é um grande grupo, não somos só nós, não sou só eu, né? Não é só o Nildo, tem uma série de pessoas trabalhando em cima disso. E o Carlos Fico, eu gosto muito de uma posição que ele tem, que ele acha indefensável esse conceito de populismo hoje. E eu gosto muito de trabalhar com os autores que acham indefensável, porque ele confunde tanto na análise que a gente acaba não conseguindo utilizá-lo sem ter que fazer 5, 10, 20 notas de rodapé. Olha, eu estou usando o termo populismo, mas olha, não é o do Verfort, viu? Deixa eu rezar aqui para vocês e dizer que também não é aquele baseado no Armando Boito na Universidade de Campinas, e também não é aquele baseado... Aí você tem que fazer tantas notas de rodapé que quando você vê, você já está falando do conceito de populismo mesmo sem saber, né? Então, existe um setor que a gente chama Grupo do Rio, mas que tem também um lado na Unicamp, né? E no caso da Unesp, que é onde eu estou, né, seria um pouco mais isolada, sem dúvida alguma, porque é contra-hegemônico totalmente, praticamente as 3 escolas que eu estou citando aqui, e aí a gente tem que fazer isso mesmo, se a nossa convicção, e a gente está construindo há mais de década, né, temos que batalhar, porque construções historiográficas não são de um ano para o outro, né? E a gente tem menos editoras nos publicando, e etc. e tal, mas digo a você, maior inserção no movimento sindical popular e nos partidos. Então, isso também dá uma vantagem para a gente que a universidade não dá a essas escolas. E claro que nessas escolas também
especialmente nessa aí do Rio, a gente ligada também ao sindicalismo, tá bem? Só para dar aqui essa informação. Então, toda essa articulação do conceito de populismo, eu estou defendendo, continuando a responder a tua pergunta da semana passada, que a gente não coloque mais em uso o termo populismo. E veja o que acontece. Eu vou dar esse exemplo lamentável, eu me dou o direito de comentar isso aqui hoje, porque é um absurdo o que aconteceu neste final de semana, numa central sindical que a gente imputava como uma alternativa à CUT, né, cuja desmobilização da classe trabalhadora e peleguismo, a gente estava fazendo uma crítica forte, que condenou, nesse final de semana, o governo de Maduro, ao invés de condenar o imperialismo estadunidense contra a Venezuela. E isso porque avalia Maduro como um governo populista, seja lá o que essa central sindical, que em nome de Trotsky está fazendo essa avaliação. Né? Então, eu acho que a gente está, assim, às vezes, num mato sem cachorro na esquerda, porque até de onde a gente tinha uma expectativa de, do ponto de vista de uma central sindical, a gente poder ter uma alternativa no Brasil, né? A gente fica sem alternativa porque é uma posição insustentável. O que abre agora para a CUT um flanco que a gente não poderia ter aberto, tipo, tá vendo essa central sindical aí, que vocês desistiram de sair da nossa e foram para lá, mas a questão não é voltar, aí já tem um monte de cutista dizendo que os nossos sindicatos têm que voltar para a CUT, né? Mas aí, evidentemente, eu estou abrindo isso para dizer como esse tema não está desligado do mundo contemporâneo, e como que uma interpretação equivocada do populismo, dessa teoria, pode levar à condenação, à cegueira, você, numa análise política de esquerda, não identificar os problemas do imperialismo estadunidense. Então, é nesse sentido e desse ponto de vista que, aberto esse parêntese e fechado, né, a gente está tão indignado com isso que aconteceu no Congresso dessa central nesse final de semana, que era impossível não comentar aqui. Bom, então, dito isso, mostradas as três escolas, né, essa escola da teoria do populismo de Verfort, que é hegemônica, esse grupo que a gente chama de Grupo do Rio, que não é marxista, mas ligado ao Weber, mas que faz a crítica desse marxismo acadêmico, né, por isso que também a gente fica em maus lençóis, e aí a gente, como marxista, tem que ficar explicando que o marxismo acadêmico não é aquele que faz análise concreta de situações concretas, mas usa um construto típico ideal weberiano para construir o seu modelo. E, portanto, perde um pouco a dimensão da realidade. E o terceiro grupo, que seria esse grupo da Unicamp, que tem uma semelhança com alguns do Rio, mas faz uma análise mais ligada a autores do marxismo, daquilo que também foi influenciado pelo Maio de 68, que tem uma base em Althusser. Então, um tem uma base em Thompson, que seria mais um marxismo inglês, o outro tem uma base mais no Althusser, que seria um marxismo pós-moderno francês, como eu chamo, e meus colegas althusserianos ficam bravos, mas é o nosso debate que a gente vem fazendo respeitosamente há muitos anos, e esse do Verfort. Eu vou atacar, então, aqui, no que significa para o expressionauta, duas coisas bem simples. O que eles defendem, de que maneira, então, eles leem de 30 a 64, e de que maneira a gente pode superar essa leitura, Rômulo, porque senão o que a gente está fazendo aqui? Né? Estamos aqui para tentar entender se essa esquerda pode dar um salto. Então, veja bem, tal qual a teoria do autonomismo na semana passada, ela propunha um caminho que parecia ser da independência total da classe trabalhadora e que ela se desviasse de qualquer tipo de concepção de vanguarda, a do populismo vai realizar o mesmo processo, fazendo uma crítica apurada a uma esquerda comunista no pré-64, materializada no Partido Comunista Brasileiro, e também de uma forma mais velada, de uma forma mais tácita ao trabalhismo, quando fazem críticas ao Vargas. Tá? E claro que naquele momento, né, o Verfort não vai citar explicitamente o Brizola, mas ele cita o João Goulart, e ele cita o Vargas, o que significa que o Brizola, sendo a herança desse processo, né, ele estava sendo criticado tacitamente também. Então, é todo esse movimento que é difícil
de a gente caracterizar aqui para o expressionauta e que a gente tenta mostrar a partir de dissecar essa coagulação que aconteceu dessa teoria no Brasil. Tá? Então, eles diziam mais ou menos o seguinte, né? Eu estou só aqui indo no ponto onde nós estamos. Eles têm um prisma de radicalidade proletária. O discurso que faz do VFOR a crítica a uma esquerda do pré-64, ele parece começar bem e ele parece que vai chegar a algum lugar, inclusive porque ele está reclamando que não era revolucionário. Ele chega a dizer a palavra. Mas a teoria do populismo até hoje, veja, ela é de 63 a 68 construída como teoria por essa escola do VFOR. Todo o desdobramento que ela tem na sequência, nos 60, nos 70, nos 80, nos 90, nos 2000, 2010, estamos quase no 2020, ela indicou timidamente lá atrás que elaboraria uma teoria que poderia ser a teoria da Revolução Brasileira e jamais avançou nessa direção. Então, veja, ela anuncia e não realiza. E isso aparece pouco também nos textos. Por quê? Porque ela tentava explicar aquele trânsito de um país agroexportador em 30, na verdade de 1914, início de Primeira Guerra Mundial para frente, mas vamos pegar 30, porque até nisso ele se congela. A teoria do populismo, queria chamar a atenção aqui, ela estabelece sobre si própria a sua validade, ou seja, ela se apresenta como uma teoria já com uma certidão de óbito de si própria. Ela diz, olha que contradição, Romos, que de 30 a 64 essa teoria é utilizável e que depois a gente tinha que abandoná-la. É uma coisa esquizofrênica. E se você olhar os ensaios do VFOR aqui, bom, eu não sei quantas vezes eu já li isso aqui, deve ter sido mais de 20, com certeza, que a gente lê, relê, cita, vai, põe, né? E a cada vez que eu leio eu fico, bom, mas é isso mesmo que ele falou aqui? Que eles estão com a validade dada até 64 e que aí teria ocorrido o famoso colapso do populismo. Eu diria a vocês aqui, com um pouco de sarcasmo, evidentemente, que eu me dou o direito de ter, que é como se essa teoria ela anunciasse o quanto foi bom a queda do governo João Goulart, porque, afinal, o populismo máximo que ele representava, como herança de todo aquele processo do Wagner, acabou. Não foi bom, foi uma ditadura, veja bem. Então, assim, tudo que há tantos anos a gente fica na prática política e na universidade e nos sindicatos e nos partidos tentando fazer, inclusive porque o VFOR é um fundador do Partido dos Trabalhadores, o Éder Sader, que eu falei a semana passada, é um fundador do Partido dos Trabalhadores, a Marilena Chaui, que a gente vai falar na teoria do autoritarismo, é uma das fundadoras, e você aí outro dia deu a informação de que ela está neste grupo, né, que é o grupo majoritário do PT e que está dando aí aquilo que você sempre chama o golpe do PT jurídico, ou seja, né, correspondendo com muita coerência ao que ela sempre colocou e que há uma interpretação de que ela teria dito o contrário. Então, aí eu fiz uma experiência, Rômulo, não resisti à tentação. Como toda a teoria do populismo está criticando a política de aliança de classes, ou seja, o Vargas e o João Goulart e todos os governos populistas de 30 a 64, de uma forma manipulatória, fizeram a classe operária acreditar que era importante uma aliança de classe com a burguesia, para poder, lá na frente, quem sabe depois, fazer a Revolução Socialista. Eu fui lá ontem, preparando aqui a exposição, e peguei a carta aos brasileiros, que a Chaui assina, que o Lula, evidentemente, assina, mas que todo aquele grupo do PT assina em 2002, onde eles dizem explicitamente, então agora eu vou lá na carta, tá? Espera aí que ela está aqui nas páginas de baixo, na minha tela. Enquanto você pega a carta, Angélica, eu vou mostrar aqui que tem uma encomenda para você que o Inspiração Alta faz justamente sobre a Marilena Chaui. Eu tinha mandado já para você por mensagem privada, mas já que você tocou nesse assunto, olha só. O Marcelo mandou o seguinte ontem à noite. Tem um artigo aí da Marilena Chaui intitulado, saiu agora por esses dias, falando Neoliberalismo, a nova forma de totalitarismo. A Terra é redonda. E aí o Marcelo pede, Rômulo, o que o pessoal da Revolução Brasileira diria sobre esse texto? Aqui está o link, ó.
E depois, não sei se você já leu, Angélica. Se não Não, viu, com certeza eu vou ler. é, Não li ainda. é Com certeza encomenda. O eu vou ler. pessoal quer saber, como Agradeço. sabe que você aqui tem uma crítica. Agradeço. Marcelo, não é o nome dele? Marcelo. Agradeço, Marcelo, vou ler e a gente vai comentar aqui, porque já no título está posta a tese dela, né? O neoliberalismo como essa nova forma de totalitarismo, e o totalitarismo é a exacerbação do autoritarismo, que é o programa da semana que vem, quando a gente vai explicitar o que é o autoritarismo e o totalitarismo, porque a exposição de hoje vai chegar lá, né? Assim eu leio o artigo e vou pegar os textos anteriores dela. Mais ou menos isso, né, que a gente está fazendo hoje com a teoria do populismo, indo à carta ao povo brasileiro, onde eu selecionei aqui como uma análise imanente de discurso ideológico, que é a técnica que eu uso para pesquisar ideologia, uma técnica bem interessante. A gente vê a gênese, a função social e analisa imanentemente um texto, seja ele de que autor for, né? Por quê? Porque esse método, ele garante bastante, né, se não for por completo, mas garante muito, que a gente vá ao autor e coloque o seu pensamento a ser analisado, e não já uma pré-interpretação do pensamento do autor. E acho que é por isso que a nossa teoria está tendo alguma eficácia, leituras, e formando uma quarta escola aí contra o populismo no Brasil também. Tá? Então, estou aqui agora na Carta ao Povo Brasileiro. Eu selecionei todos os momentos onde ele está falando o oposto da teoria que fundou o Partido dos Trabalhadores, que foi a teoria do populismo, onde o populismo envolvia um pacto de classes, uma aliança que conciliaria interesses de um lado com uma burguesia industrial e de outro com classes trabalhadoras urbanas. E o PT, no seu nascimento, adotando a tese do Francisco Verfort, faz esta crítica e funda um partido de trabalhadores onde trabalhador vota em trabalhador. E você, por um principismo, inclusive, muito básico que o PT tinha, e saía a pau em todos os discursos. E aquelas análises dos bairros, né, que vinham das comunidades eclesiais de base, se você falasse aliança com a burguesia, você era xingado de PCBista, porque era o que o PCB teria feito no pré-64, ou você era xingado de trabalhista, ou você era xingado de brisolista, ou você era xingado, especialmente lá no ABC Paulista, onde era o meu povo lá, onde a gente estava se colocando, né? E justamente por causa de uma vacina que eu tinha recebido anterior, né? De um conjunto de intelectuais que não tinham sido formados na USP, mas na escola, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, estava havendo alguma contradição com aquela leitura que deu um pouco essa história que a gente tem na sequência. Então, aqui na carta, né? Lá pelo terceiro parágrafo, ele diz, é uma carta assinada pelo Lula, então ele está falando a primeira pessoa. Depois vem todo o grupo dele do PT junto assinando. O sentimento, abre aspas da carta, o sentimento predominante em todas as classes e em todas as regiões, ele deixa de falar do partido que o trabalhador vota em trabalhador e vai falar de todas as classes. Ele é um projeto para o país, tá? Dizendo que o modelo tinha se esgotado. Mais adiante, eu vou selecionar 3, 4 partes, tá? Prefeitos e parlamentares, abrindo aspas, de partidos não coligados com o PT, que era o anúncio com outros partidos, isso nunca tinha acontecido com o PT, anunciam seu apoio, parcelas significativas do empresariado vêm somar-se ao nosso projeto. E aí, se fosse a repetição, Rômulus, da aliança com uma suposta burguesia nacional que não existia mais, a brasileira, com quem o PCB de fato postulou, né? Uma proposta naquele momento, mas era anti-imperialista e anti-feudal. Aqui, lá na frente, ele vai anunciar a aliança com o agronegócio e dizer que vai cumprir todos os contratos dos países que estão nos colonizando. Então, assim, ele repetiu com requinte de sofisticação, com entrega aos capitais estrangeiros, o que o PCB não pensaria, e não tenho nenhum aqui mandato para defender o PCB, sou crítica desse partido, embora tenha uns grandes colegas lá, mas eles têm a estratégia do poder popular, o nosso é da Revolução Brasileira, é muito diferente. Então, abrindo aspas da carta do Lula de novo, o caminho da reforma tributária que desonere a produção, a reforma agrária que assegure a paz no campo. Aí depois, quando a gente critica que o MST parou de fazer
uma luta mais intensa quando o governo Lula se pôs, a gente está errado? Da redução de nossas carências energéticas e de nosso déficit habitacional. Ouça essa agora, adorei aquele vídeo, passando para todos os grupos da Revolução Brasileira em profusão, o Haddad, aquele seu drops de ontem, de anteontem, que o Haddad está falando contra a carteira de trabalho, né? E foi uma explosão, isso daí tá, sei lá com quantas visualizações já tá, né? Abre aspas aqui, da reforma previdenciária, o Lula anunciando, da reforma trabalhista. E aí, fecho aspas, o anúncio das duas reformas que viriam e que vem em 2003, né? Não digo isso com nenhuma satisfação, é apenas retomando a história, pegando essa carta. E mais 2 trechos, né, quando ele fala assim, será necessária, abre aspas, uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a sociedade reivindica. Claro que ele está fazendo, ao fim e ao cabo, parece ser a carta o tempo todo uma crítica ao FHC, só que o tempo todo ele está anunciando a continuidade das políticas que o FHC faria, e a mais interessante é essa daqui, né? Que é essa que é comemorada talvez, mas o Beluso, que faz entrevista recentemente com ele, e todos os economistas dizem, aqui é o salto do PT de qualidade para entender que tinha que fazer alianças. É essa frase aqui, Rômulo, abre aspas. Premissa dessa transição será naturalmente, a palavra usada é naturalmente, o respeito aos contratos e obrigações do país. Tá? Tem outras pérolas aqui, mas eu reservo um pouquinho mais para o final, porque eu queria, então, voltar agora ao que a teoria do populismo criticava da esquerda, do pré-64, e como é que agora vem uma explicação mais econômica e política ligada ao econômico, que é a diferença entre os 2 padrões de acumulação do pré-64, entre Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, ok? Então, peguei as 3 escolas, apresentei o que é a do Vefor, colocamos qual é a crítica do Vefor, como um purismo na esquerda, um purismo que era muito levado e considerado no PT, nos seus primórdios, como uma independência política da classe operária, trabalhador vota em trabalhador, sem vanguarda, sem marxismo, sem leninismo, sem uma proposta comunista, com uma proposta de socialismo democrático, esquecendo uma questão fundamental. A independência política de uma classe ela é a condição de possibilidade de uma aliança real. Ou seja, o que eu estou querendo lembrar com isso? Se uma aliança real tivesse que ser feita com alguém, aquilo que você sempre fala, Rômulo, da negociação, tendo força para negociar, aí é a sua independência política com força que negocia o melhor, se o plano for a negociação. Quando eu não coloco barreiras ao imperialismo e não coloco barreiras ao latifúndio, eu apoio o agronegócio, eu trago para dentro do meu governo supostamente popular, petista, Lula, depois Dilma, toda a expansão do agronegócio, parecendo frases ainda mais horríveis do que as que a Marina Silva pronuncia, aqui tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para o agronegócio, tem lugar para os índios, que é uma falsidade, evidentemente, no discurso dela, né? Ela aparece de uma forma um pouco pior, porque é mais sofisticada, neste projeto de fazer as reformas todas e alimentar a dívida interna. Por isso que o PT nunca pensou, como o Rafael Correia, e que depois também se desviou lá, usou a dívida pública e a sua auditoria de uma maneira que está dando no Lenin Moreno, que, como o Nildo lembrou aqui no programa de terça, é uma continuidade do Rafael Correia. Não dá para a gente salvar o Rafael Correia, evidentemente, diferenciar, mas ele já teria feito esse desempenho. Então, veja a história de novo. Dá para entender o que está acontecendo no Equador hoje, se a gente entender essa frase que a gente acabou de dizer aqui, que independência política é a condição de possibilidade de uma aliança real. Aí, caminhando aqui para o final, né, é dessa última forma que se tratou o pré-64. Grosso modo, vou dizer aqui da forma mais simples possível, que acho que é uma questão importante para a gente discutir, há 2 padrões de acumulação muito distintos de 30 a 64 no Brasil. O Vargas quer uma industrialização nacional e usa capitais estrangeiros para construir estatais. O JK
ao invés de usar capitais estrangeiros para construir estatais e permanecer construindo estatais que o varguismo tinha proclamado, ele, com a base de apoio das estatais, traz diretamente para o país a reprodução ampliada de capital das montadoras de ponta do imperialismo. Quer dizer, não é simplesmente fazer um projeto de soberania nacional que utilize e não pague o capital estrangeiro. O Vargas era um notório caloteiro, e que delícia quando ele era caloteiro, porque o que ele fazia? Ele emprestava desses países imperiais e não pagava, e sabia que os caras iam emprestar de novo porque queriam ter a gente sob controle. Só que, como estadista que ele era, me desculpe, isso eu tenho que dizer, tá certo? Por mais que a gente saiba que ele prendeu Prestes e que ele mandou a Olga para lá, ninguém vai perdoar o Vargas por isso, muito menos eu, que sou uma comunista, tá certo? Mas quando você observa na correlação de forças de uma teoria do populismo que diz JK é o cara e Vargas não, isso é dar um tapa na nossa cara como esquerda e a gente aceitar o tapa e não revidar. E como você diz sempre, Rômulo, se bater aqui, leva. Né? E a gente aqui, se o Verfor bateu, a gente tem que dar também. O quê? A porrada intelectual, ela tem, bom, infelizmente, que ler o Verfor, né? Mesmo que seja com o nosso nariz tampado, porque é duro ler uma teoria que parece defender a independência política da classe trabalhadora e está fazendo a crítica das alianças, mas não consegue dar o salto de dizer que o JK, pelo contrário, conclui que o que ele fez é que industrializou o país. E claro que nós estamos falando de dois gigantes. O Vargas emprestava e não pagava. O JK mandava entrar e não cobrava para sair. E em 59, quando a coisa explodiu e ele sairia no fim de 59, ele rompeu com o FMI. Olha que esperto. Político bom é isso. O cara fez de conta que rompeu com o Fundo Monetário Internacional, sendo que a crise trazida para o Brasil, internacional de sola naquele momento, ele é que tinha propiciado com as suas atitudes. Então, é uma das coisas na minha vida de professora, vamos dizer assim, para não falar acadêmica, porque eu fiquei 19 anos numa instituição de ensino que não tinha mestrado e doutorado. Eu não optei por carreira acadêmica. Durante 20 anos, era lá no ABC Paulista, era um instituto superior isolado, onde a gente estava construindo curso de ciências sociais, de história, de geografia, tendo embate com o Celso Daniel, que qualquer hora a gente conversa um pouco aqui com isso, muito forte do petismo em Santo André, que fez uma intervenção uma vez no nosso curso, querendo determinar que a gente fosse por um outro caminho, e nós tínhamos proposto 3 institutos, foi por isso que a gente sofreu essa intervenção, num dado momento, das forças políticas de Santo André lá, e era lá que eu estava dedicando toda a minha energia, e se a gente não tivesse sofrido esse golpe lá, eu acho que eu estava lá até hoje tentando construir, e não teria ido para a universidade pública, para a Unesp, que era o seguinte, um instituto de estudos sociosindicais, que juntava todos os sindicatos da área química e petroquímica, que a gente tinha grandes colaboradores, as lideranças daquele processo, e metalúrgica, fora os bancários. Fervia, bancários, o setor todo químico e petroleiro, ali de Capuava, Mauá, Ribeirão Pires, e as montadoras, isso era um dos institutos que a gente ia montar. O outro era um instituto que pegasse as 7 prefeituras do ABC e fizesse o índice Fundação Santo André de inflação, de economia, mais ou menos o que a Fundação Getúlio Vargas faz aqui. E o terceiro, que foi esse que nos derrubou, a gente trouxe para dentro da Fundação Santo André uma escola do Pronera, né, aquele que tinha verbas para a questão da reforma agrária, montar cursos, né, de cooperativas para o campo, e eles vinham na entre-safra e acampavam dentro da Fundação Santo André, ou seja, a gente tinha popularizado, e a gente teve a intervenção do petismo sobre esse nosso projeto, e a gente tinha crescido bastante, a gente tinha conseguido, inclusive, defender um professor do MST que tinha tido uma prisão injusta e etc. Fechando esse parênteses, eu só quero dizer porque, para mostrar que a crítica que a gente faz aqui não é acadêmica apenas, não é no âmbito, lá na academia a gente tem que fazer também, porque se a gente sai fora dessa seara, a gente perde deles, mas a gente consegue força com a luta deles, porque a gente está nesse outro campo da intervenção teórica. Então, vamos lá, para finalizar mesmo.
uma independência política da classe operária, ela é encarnação também, e isso não aparece no VFOR, de uma autonomia teórica, de uma autonomia ideológica, de uma autonomia orgânica, e talentos e capacidades práticas dessa classe operária e das suas lideranças. Por operária aqui, gente, eu sempre falo a classe trabalhadora como um todo, tá certo? A empregada, a não empregada, porque senão assim, a pessoa fala em classe operária e não existe mais classe operária. Existe, né? Acontece que ela está com uma nova conformação, da qual a gente não vai trabalhar isso agora, mas até o final dos 4 programas, sim, especialmente no dia da dona Marilena Chauí aí, e que o Marcelo ainda está me subsidiando. Que bom, quem quiser subsidiar mais, né? Porque aí a gente já traz tudo para o programa, né? Inclusive, eu já vou... Sobre isso, Angélica, eu já vou fazer uma provocação, porque olha só, não conhecia esse site, o site A Terra é Redonda. E aí eu fui lá ver onde foi publicado esse texto da Marilena Chauí, está aqui o texto na tela, né? O liberalismo, a nova forma do totalitarismo, publicado dias atrás, 4 dias atrás, em 6 de outubro. E foi, na verdade, o dia de lançamento do site. Pelo que eu vi aqui, o site começou suas publicações agora, 4 dias atrás. Eu fui ver quem está por trás. Não conheço também. Pois é, aí está dizendo o seguinte, ó, quem somos? A Terra é Redonda é um espaço para a intervenção pública de intelectuais, acadêmicos e militantes. Os artigos postados se inserem na linhagem de reflexão crítica sobre múltiplas dimensões da sociedade capitalista e da defesa da civilização contra os avanços da barbárie. Essa história de civilização contra a barbárie. O site é mantido por meio de contribuições voluntárias. O conteúdo dos artigos postados são de inteira responsabilidade dos autores. Se você quiser enviar artigo, entre em contato, tal. Aí aqui tem a equipe responsável, os jornalistas que são responsáveis pela parte da edição. Aí eu pergunto para você, como provocação, para o dia que você falar da Marilena Chauí, se isso é o Eusébio do século XXI, se ela ouviu as suas críticas, Angélica, e está falando que é um espaço para intervenção pública dos intelectuais, aí, o pessoal da civilização contra a barbárie. Não me parece, não me parece. O Eusébio é o contrário, então, aquele que vai fazer a contra-revolução parecendo que é a revolução. Estou até curiosa. Então, faz 4 dias que esse site está no ar? 4 dias, ela foi das primeiras a publicar, a Marilena. Precisa não ver, porque um site começar 4 dias e começar publicando Marilena Chauí começou mal. Não, ela é colunista. O título dela é colunista. Então, né? Então, vamos lá. Estou curiosa, assim que terminar o programa, já vou acessar e já me preparo para entender o que é isso, e vamos vendo o que eles publicam na sequência, porque está me parecendo que o Eusébio é o contrário, então, que é justamente o espírito aqui. Acho que é mais uma vez, me parece ser, depois a gente checa, essa coerência, né, de que você prega um autonomismo, parece que está sendo a favor da classe operária, está, na verdade, jogando a luta para um buraco, que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, já estamos no Bolsonaro, vem na sequência, provavelmente, por todas as evidências que vocês estão levantando e que a gente vai observando, um fechamento do regime e a gente ficar sem alternativa, né? Está me parecendo que é a mesma continuidade disso que eu estou falando aqui do populismo, ou seja, você faz uma teoria, parece que ela vem para o teu combate, ela é um contra-combate, e aí tem aquela brincadeira do Marx. Se tem a crítica do populismo e você tem que fazer a crítica do populismo, tem a crítica da crítica crítica, que aí eles vêm com a crítica daquilo que a gente fez, e vira uma crítica da crítica da crítica da crítica, legal. Crítica se define por o quê? Né? Por uma ligação entre o que você propõe teoricamente e a prática. E essa foi a prática da Chauí, né? Senão ela não estaria nessa tendência, né, dentro do PT, que você outro dia aqui lembra. A mensagem ao partido. Claro, estou fazendo a maior onda aqui em cima dela, pegando assim, quem não viu o primeiro programa, o segundo, o terceiro, vai ver o quarto, entendeu? Porque a gente está fazendo também a nossa propaganda, o nosso suspense aqui, né? E vamos ver se depois a gente consegue fazer um programa bacana. Então, para encerrar aqui, né, a ideia é a seguinte, que já abre para a teoria do autoritarismo, né? Lembra que eu falei que o VFOR diz assim, bom, a validade da nossa teoria é até 64, então a teoria se põe e dá uma certidão de óbito para si própria, essa coisa meio esquisita, paradoxal, esquizofrênica. Só que depois, quando começa a ditadura, eles sentem que o conceito de populismo precisa renascer, pelo que os militares estão fazendo, e aí, ao invés de chamar democracia populista, o que teria sido o Vargas, e o populista na frente, vem para dizer que é uma democracia desqualificada, né? Democracia populista.
e o João Goulart, etc. e tal, eles vão chamar, Rômulo, de um autoritarismo populista. E, claro, a Chauí vai usar isso também. Mas eu quero mostrar aqui para o Expresso Nauta hoje como que a artimanha populista passa a valer mais pelos estereótipos que ela cria do que pela verdade histórica. E aí você cria uma, digamos assim, concepção que fica consolidada digamos assim, na história brasileira, na historiografia brasileira, de que o João Goulart era um covarde, porque não teria resistido ao golpe, e o JK é que foi corajoso, porque ele fez 50 anos em 5. Quando o cara que abriu mão de qualquer brio burguês, de qualquer brio de soberania nacional, de qualquer orgulho de nação, dizendo capital estrangeiro entre, não pague nada, e para sair pague menos ainda, que nunca você veria um país, os Estados Unidos fazendo isso, você nunca veria a burguesia francesa fazendo isso, você nunca veria a burguesia de uma série de países, mesmo não imperialistas, fazendo isso, tá certo? Então, aqui, quando surge o conceito de autoritarismo populista, há a perpetração do embaralhamento de eventos históricos específicos. O padrão do Vargas parece que é o mesmo que o padrão do JK, e que o JK foi mais habilidoso do que o Vargas, porque no JK entrou carro e entrou eletroeletrônico aqui. E quando o João Goulart tentou fazer o Cinca Chambord, que até um grupo que eu acho que chama Camisa de Vênus, né, fez uma música em homenagem ao João Goulart, que inclusive eu colocava esse rock em sala de aula, o pessoal dizia assim, o que era a questão do João Goulart a partir de um grupo de rock, né, para brincar um pouco com o pessoal. O Expresso Nauta que não conhece, procure aí hoje na internet, né? Esse momento da perpetração, do embaralhamento de eventos históricos específicos é o que confunde na historiografia e que vai fazer com que, numa revista do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, de 1989, distribuída no ABC Paulista, na votação do Lula de 89, tinha uma matéria, né, uma matéria de pé de página, não era uma matéria muito grande, onde dizia assim, de Brizola nem temos que falar, porque ele é um traidor da classe operária por ser um fazendeiro. E essa era a explicação que vinha decorrente dos intelectuais que tinham entrado no partido. Eu teria vergonha, né, de ter sido inspirador, se eu fosse o intelectual da teoria do populismo, de uma coisa tão rasa. Mas acontece que depois nós pudemos ter debates, né, que eram levados para o ABC Paulista dentro do sindicato, onde essas figuras surgiam e a gente fazia essa pergunta e eles diziam, não, o Brizola é isso mesmo. Né? Claro que a gente não tinha uma força contra-hegemônica tão forte naquele momento e perdemos muitos dos debates, mas nem sempre quando a gente perde um debate público quer dizer que a gente perdeu a razão, a gente só não conseguiu na correlação de forças, né, ganhar, né, porque não é uma questão de negociação de argumento, não é quem argumentou melhor, senão o Habermas estaria certo, né? Quem argumentar melhor consegue o consenso, não quer dizer que ele está com a verdade, senão, né, como é que é aqui? A verdade chega primeiro, aqui no Expresso, né? Aquela ideia de que a gente consegue fazer, não é com argumentação, não é com consenso, mas é com a superação dele. Tá? Então, é por aqui que eu queria hoje indicar, né, como é que, do ponto de vista de política de massas ser diferente de política de classes, do populismo recuperar que política de classes significava deixar a classe trabalhadora completamente isolada e não fazer conciliação de nenhum tipo, e isso guiou o PT nas eleições de 80, na década de 90, até mais ou menos 91, 92, quando veio, finalmente, a estratégia Zé Dirceu, digamos assim, e toda a passagem do partido, daqueles blocos que seriam mais de conselhos populares e da estratégia do democrático popular, de socialismo democrático, não de transição socialista comunista, certo? Vamos deixar isso claro. Mas aí piora fazendo o quê? A linha do orçamento participativo, participador, participante, que Porto Alegre foi o símbolo naquele sentido de um outro mundo é possível de ser construído e dá para mudar o mundo sem tomar o poder, que é aquela linha do John Holloway, que vai ter
um sucesso muito grande no zapatismo, que depois vai desaparecer, e que aqui vai levar a Carta dos Brasileiros em 2002. Então, veja, são 10 anos, de 10 em 10 anos, de 82, da fundação do PT, 82, 83, 81, até 92, queda do leste europeu, é evidente que essa mudança teria a ver com isso, se não caísse o leste europeu, é evidente que você não ia poder entregar tão explicitamente assim. Em 2002, a Carta aos Brasileiros, né? E quando a gente chega em 2012, que seria o auge, mais 10 anos, e aí vem o junho de 2013 e começa toda essa derrocada com a qual, Rômulo, a gente está batendo cabeça aqui, está discutindo para saber como é que pode levar agora a construção de novos partidos, superação dos atuais, né? Deputado que não vai na votação das comissões, né? Falar contra os 3, 4 atos patrióticos, né? Deputadas que acabam falando que o nacionalismo não combina com a Amazônia, tá certo? Olha, motivo para a gente estar aqui com ódio de classe hoje, com as nossas próprias, né, figuras públicas e centrais que se põem como esquerda, fazendo muita besteira, né, por conta, claro, de uma irresponsabilidade política, mas fundamentalmente o que a gente quer mostrar aqui não é uma inocência, não é uma inocência, não, mas tudo produzido a partir de teorias que nos dominaram desse quarteto, para não falar da pós-modernidade, que é aquela que nós estamos preparando lá, né, que vai falar do corpo, do Foucault, do não sei o quê, que é outro suspense que a gente vai brincando aqui no programa, para a gente poder entender que desse guarda-chuva maior, todas as impropriedades teóricas levaram a consequências políticas. Então, tem 2 movimentos. Esse prático que a gente cobra todo dia aqui no programa, o que nós vamos fazer agora? Né? E o que originou o erro que levou a esse problema agora? Então, é uma combinação do longo e do médio, e desse imediato, né, do qual a gente não foge, e que na Revolução Brasileira a gente está sempre tentando dizer, o radicalismo político tem que ser uma orientação para uma intelectualidade crítica, mas que não fique fazendo política só em Marte, faz política já, porque muitos dos grupos marxistas, digo isso com dor no coração, que muitas vezes ficam lendo os clássicos aí do marxismo e tal, dizem, não dá para fazer política agora, a gente fica aqui sentadinho dentro do nosso quarto, vai fazendo aqui as teorias, lendo, né, os marxistas que interpretaram Marx, e lá na frente, depois, quem sabe, né, a gente vai fazer um pouquinho de política na rua, vai nos partidos, é um marxismo mais limpinho, que fica, né, meio acadêmico, meio isolado, mas produz lá suas teses, né, vai para os seus congressos, e no dia seguinte, ó, não mudou nada, e a gente tem que se expor um pouco mais, não é um caminho fácil, né, e a gente vai construir, então, para o programa que vem, entre a teoria da dependência e a teoria do autoritarismo, o que tiver em pauta na semana, tá bom? Maravilha, Angélica Lovato, muito obrigado por mais uma aula aqui para a gente, é sempre bom, eu presto atenção em como a maneira como você fala, embora sejam conceitos muito sofisticados e a gente vê como você prepara com cuidado a sua apresentação, eu vejo como pessoas que às vezes não tiveram sequer acesso ao ensino superior conseguem entender, conseguem pegar o espírito do que você está falando, e é importante, né, que a gente traga uma reflexão de qualidade para todo mundo. Há esse preconceito de que, né, o povão não gosta de uma coisa sofisticada, mais complexa e tal, não é verdade isso. Quando a gente oferece aqui, às vezes, um programa longo, às vezes até chegando a 4 horas, tem muita gente aí que vê, logicamente, que a maior parte das pessoas que nos veem são de classe média, muito público universitário, até professores universitários, mas tem também aí o nosso pessoal do proletariado que assiste, as empregadas domésticas que fazem faxina ouvindo o programa, e até lá nossas amigas cabeleireiras que botam no salão. Então, é uma prova de que há esse preconceito de que para o povão você tem que servir uma coisa pasteurizada e não chamar a reflexão, né? Você não traz um dogmatismo aqui, isso que eu admiro muito, você sugere, você traz elementos, você expõe sua posição, mas você traz elementos para que as pessoas possam construir também a sua própria reflexão em cima. Eu acho isso muito importante. Ah, que bom que você dá esse retorno, Rômulo, porque é uma das principais preocupações, né? A gente não ficar aqui numa postura que seja, é difícil explicar a realidade, ela tem, né, carrega história e carrega conceituações que parece que estão no cotidiano, então a gente sai do imediato para ir para o mediato, né? E acho que às vezes na explicação que a gente faz, tentando trazer isso para o Expresso Nota da forma mais acessível possível, é quando a gente está mais respeitando
a capacidade de entendimento das pessoas, porque se a gente não acreditasse que aquilo, principalmente como alguém que atua na área da educação, se a gente não acreditar que é possível mudar aquilo que está condensado, coagulado, como ideologia, construída pela classe dominante, e que a gente pode destruí-lo, aí sim a gente desiste, vai para casa, fica lá e não faz nada, entendeu? E aí, é isso que eu também já falei do outro programa e quero reforçar aqui. Quando a gente vê um programa do Duplo Expresso de 4 horas, vem a minutagem, a gente escolhe onde vai assistir, mas quando a gente pode assistir o programa inteiro, né, a gente tem todo um confronto, né, às vezes de posições, às vezes um consenso de posições, às vezes pequenas diferenças de posições, e a gente vai conseguindo acompanhar e ver a complexidade do entendimento. Não tem nada, eu vou insistir muito nessa ideia, não tem nada que a gente explique em 10 minutos. Não dá para dar uma ideia geral e em seguida está tudo explicado, né? A gente tem que ir com a complexidade, que quando a gente vem com a complexidade, é que a gente consegue, vamos dizer assim, respeitar quem está nos ouvindo. Agora, claro, né? Não é o empolamento de uma... como é que é o nome daquela economista da Globo que fica falando todo dia lá? A Miriam Leitão. Né? Que ela fala, você não entende nada do que ela falou, terminou, você continua na mesma, entendeu? Que é justamente um recurso ideológico para parecer que está explicando como não está, né? Claro. Quando não está. Então, eu acho que aqui é isso que, pelo jeito, está dando bastante certo, a gente vai vendo aí as repercussões, tudo que o Expresso Ronaldo escreve lá, quando a gente consegue ler, é muita coisa, né? Mas a gente vai tentando ficar atento e por todos os mecanismos que as pessoas escrevem para a gente também, vem várias reflexões, vem várias sugestões, por isso até que eu já propus o quarteto da ideologia de direita a partir de um Expresso Nacional que falou do Golbery. Vamos falar do Golbery também, mas aí o Golbery é explicitamente direita, não é essa esquerda que a gente está querendo desmontar, e nem aquele quarteto depois da Revolução Brasileira que a gente vai falar também, né? O feedback do Expressionauta, da Expressionauta é fundamental até para o meu processo produtivo. Quando eu escrevo artigo, o pessoal sabe disso desde o início. O mais importante para mim era pegar aquilo depois e reprocessar e juntar e tentar só ficar como um ponto nodal dessas contribuições e dando uma processada nas informações. Já falei, hoje em dia, a maior parte das informações que eu vejo é de Expressionauta que me marca lá. Olha, você viu isso aqui e tal, porque eu não tenho tempo de ver tudo. E o pessoal já me alerta, eles sabem o que interessa aqui na pauta, no que a gente está de olho, e eles me alertam. E aí, por falar em feedback do Expressionauta, Angélica, já tem um aqui da sua fala de hoje. Olha só, o nosso amigo Ned CR56 falou o seguinte, ó, eu disse que a Angélica me instiga. Aí ela diz que o Getúlio entregou Olga aos nazistas. Poxa, isso foi em 1936, ninguém nem sabia do que estava rolando na Alemanha com os judeus. O Beto Almeida já explicou isso. O Beto Almeida comentou aqui na terça-feira, logo depois do Nil Dorix. E que ele fala também que não teria como não prender o Prestes, o cara que tentou dar um golpe de Estado em 1935, né, com a intentona comunista. Ele falou, todos os programas das TVs Senado, Câmara, nas descomemorações de 54 e 64, já explicaram isso. E aí, Angélica, você mesma, você estava falando que, apesar disso, né, você considera o Vargas um grande estadista. Mas e sobre essa questão aí mal resolvida do comunismo com ele, sobre a prisão de Prestes e a deportação da Olga, que foi em 1936? Não, mas aí eu acho que não é a data que importa, não. Vou manter minha posição. Essa é uma posição muito cara para nós comunistas, né? A gente sabe muito bem que o que fez aquele ato de 1935, a chamada insurreição comunista, que é chamada pela direita de modo pejorativo de intentona comunista, né? Na escola o pessoal me ensinou intentona, né? Você vê como é que é a historiografia. Na escola é intentona. Intentona, né? Ninguém chama de uma insurreição, que aí já é assim, algo que se tentou e não deu certo, né? Mas grosso modo aqui, né? Falando. Então, dessa posição, apesar de todas as explicações do Beto Almeida, que eu respeito, aí é uma diferença que eu mantenho mesmo, como comunista que eu sou, sabendo e fazendo a crítica, que eu já deixei isso por escrito, do que significa a correia de transmissão que o PCB instaurava aqui, o erro que foi, de fato, essa tentativa de tomar de assalto o poder em 1935, né? E eu não vou jamais olhar de cima do século XXI e dizer o Prestes estava errado, a Olga estava errada. Precisa de uma coragem para fazer o que eles fizeram. É de uma crença de que aquilo vai dar certo, e era uma coisa que não via a realidade brasileira e a Revolução Brasileira. Achava que porque veio uma denominação de Moscou,
botaram os caras num navio, eles vieram para cá como se fossem casados para fazer a insurreição, e a insurreição ia dar certo e ia explodir uma revolução no Brasil. Claro que o Prestes é o cara que a gente mais admira, que fez a coluna Prestes, tá certo? Que aquilo sim era uma estratégia que podia ter levado a uma virada de jogo, embora não fosse de inspiração comunista na época, né? Mas um governo como o de Vargas, eu consigo manter a sanidade mental, né, intelectual e de análise aqui, que não faz, né, um acordo com coisas do pós-64 que jogam a soberania nacional e o que representou o Vargas como estadista, mas ele sempre foi o meu inimigo como classe dominante no Brasil, representante da classe dominante. Eu acho que é isso que eu queria expor para o Expresso Nauta. Uma coisa é a gente ser um nacionalista revolucionário que está tentando, com a superação e aquilo que foi importante nesse nacionalismo do Vargas, né, que queria que uma burguesia brasileira fizesse a Revolução Burguesa. Eu não luto pela Revolução Burguesa, eu luto pela Revolução Proletária. Então, eu não posso ser conivente, né, a pegar uma mulher grávida, né, que estava aqui como uma comunista internacional tentando realizar a Revolução Brasileira e deportá-la ao seu país de origem como judia que ela era, comunista, mulher grávida, ou seja, ela reunia, e era grávida do Prestes, de um comunista, né? A gente não precisa fazer discurso identitário para defender a Olga, estou defendendo aqui do ponto de vista da classe trabalhadora, entendeu? Quer deixar isso claro, não é lugar de fala, essa baboseira, né? E a mulher foi para lá, foi torturada, ficou presa, né? E o máximo que se conseguiu, não tinha campanha de direitos humanos naquela época, não. Você não conseguia botar campanhas mundiais em torno daquilo que significava. E ela foi morta numa câmara de gás, e ela conseguiu, pelo menos, que o nenê nascesse, amamentou um pouquinho, e eu jamais vou ser conivente com essa coisa que o Vargas fez. Eu quero deixar bem claro aqui, como pessoa que luta pela Revolução Proletária, e não por aquilo que representava o Vargas. Agora, eu não sou uma pessoa que não enxerga o que foi o Vargas, que não consegue analisar a canalice dessa, desculpa, vou usar a palavra canalice, me dou o direito um pouco aqui. Aí agora já, né, com aquela bronca que a gente tem de uma esquerda que tentou ser esquerda e não foi. Então, eu não defendo Francisco Belfort, eu defendo a Olga Benário, defendo o próprio Prestes, entendo como é que o Prestes, demorei para entender, mas entendo por que o Vargas entregou a mulher dele para o nazismo, ele foi lá e apoiou o Vargas depois que saiu da prisão, porque entre o Vargas e o que vinha do imperialismo, o Prestes, ele manteve essa sanidade, coisa que o Jô Soares, 11h30, aquele entrevistador já, acho que entrevistou o Prestes com 93 anos, e de uma forma indelicada, né, o cara tem 93 anos, ele explicou 1000 vezes por que ele fez isso, o que o Jô Soares faz na entrevista, mas por que você apertou a mão do Vargas? Se vocês procurarem aí no YouTube, vai lá ver a resposta que o Prestes deu, entendeu? Evidente que eu não estou justificando a posição do Prestes, eu sei das contradições dessa luta comunista, e por conta disso, aí vem o Belfort do alto daquilo que ele acha que é o trabalhador que vota em trabalhador, e vem querer condenar a aliança suposta de classes que o PCB fazia, e depois é conivente. Não vamos esquecer, tá? O Belfort saiu do PT durante o governo FHC, e, portanto, aceitou o cargo de ministro da Cultura, se eu não me engano, Cultura. E achando que Lula não chegava ao poder, ele rompeu com o PT e foi para o PSDB. Bem feito para ele, porque aí depois o PT ganhou e ele não ficou, né, nos 8 anos de Lula, que era onde, digamos assim, seria aquilo que seria coerente com ele. Mas ele é coerente ao ir para o governo FHC também. Percebe como essas coerências a história mostra depois para a gente? Né? Porque tinha essa continuação petucana, né, no âmago, naquilo que é o âmago. Já falei 1000 vezes aqui o quanto é importante o povo brasileiro comer 3 vezes por dia com o Bolsa Família, mas isso não é uma inovação também ali daqueles governos. Mas, então, com todo respeito à posição do NED CR56, acho que é esse o pseudônimo dele, né? Exatamente. A gente vai instigando aqui, ótimo, mas também a gente tem as posições diferenciadas. Respeito o Beto Almeida, sim, como uma grande figura, ouço tudo que ele fala do trabalhismo, né? Ele é marxista também é marxista ele é comunista. Isso, não, claro, o Beto é figura extraordinária. E a gente vai, então, né, conversando aqui naquilo que é o central, eu acho que a gente concorda,
talvez na franja a gente tem algumas divergências, e também numa visão mais estratégica. E é na tática que eu acho que a gente pode fazer essas diferenciações, tá bem? Muito bem, dona Angélica Lovato. Agradeço mais uma vez a aula de hoje. A gente aguarda a sua volta na próxima quinta-feira. Voltarei com toda a energia aqui para a gente continuar essa conversa boa. Obrigada, Rômulo, por todo o estímulo aí, e obrigado a todos os expressionautas também. Um bom fim de quinta-feira a todos. Fim não, tá começando ainda, são 9h30. É que eu 9h35. estou acordada faz, sei lá, meio 48 horas, ou dormindo mal, enfim. É isso aí, maravilha. Então, para mim agora vai ser um pouquinho aqui de delicadeza e descanso, tá bom? Merecido. Beijo grande, e é um prazer sempre entrar aqui no programa, não deixaria de entrar jamais por isso, tá bom? Valeu, muito Beijo. Obrigado pela deferência. Conversamos aqui Claro. com a Angélica Lovato, ela que é socióloga, professora da Universidade do Estado de São Paulo, e tem comentado com a gente aqui sobre a questão do quadrúpede, o quarteto paulista hegemônico, e feito a desconstrução com o quarteto do bem. Se você não acompanhou, se você não viu ainda as exposições dela anteriores, eu recomendo fortemente que você procure. Ela vem aqui semana a semana olhando uma das pernas do quadrúpede. Olha...